Hoje eu vou falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Não vou falar sobre a questão do julgamento de segunda instância, que, como vocês sabem, vai ter continuidade essa semana, nessa quarta-feira ou quinta-feira. Vai ser uma batalha interessante sobre se você pode prender um sujeito após a condenação em segunda instância. Mas eu queria falar sobre outra iniciativa do Supremo, que é um inquérito de fake news, um inquérito sobre fake news, que o Supremo vem executando já há mais de 6 meses e que, segundo muitos juristas, isso é inconstitucional e ilegal. Através desse inquérito, o Supremo já ordenou buscas e apreensões na casa de uma opção de gente que tenha criticado o Supremo ou alguns dos seus ministros, já mandou fazer uma busca e apreensão de computador no escritório de advocacia do ex-procurador-geral da República, a respeito de um crime, de um não crime, na verdade, que ocorreu há, sei lá, 4 anos atrás, que ele colocou no livro dele, de que ele estaria carregando uma arma um dia há 4 anos atrás, e o Supremo mandou apreender computadores e papéis e documentos no escritório dele, de um general, inclusive, de um general que criticou o Supremo, um general de reserva, criticou o Supremo, e também está investigando um número não identificado de brasileiros que não sabe porque esse inquérito, ainda por cima, é secreto, é sigiloso. E o Supremo diz que isso está atendendo o objetivo deles, porque está coibindo essa perseguição que está havendo à Suprema Corte. Bom, um ex-ministro da Suprema Corte disse que o Supremo não pode ser ao mesmo tempo nascente, corrente e foz de um mesmo rio, ou seja, ele não pode investigar, denunciar, julgar tudo ao mesmo tempo, né? E ser réu, etc., ser parte do processo, etc. Então, o Supremo realmente está fazendo uma lambança nesse processo das fake news, e isso, inclusive, me remeteu ao livro do Franz Kafka, que é O Processo, onde o protagonista ele é denunciado sobre um crime que ele não sabe qual é, por um acusador que ele não sabe onde está e qual é a justificativa. Então ele passa o livro inteiro tentando entender o que está acontecendo com ele. E esse processo sigiloso do Supremo parece muito com o que aconteceu no livro do Kafka. Ainda nesse inquérito, o Supremo censurou o antagonista e a Cruzoé por noticiar uma ligação do presidente Supremo com a Odebrecht naquele assunto do amigo do meu amigo. Então, além disso, você tem uma opção de gente que está sendo investigada de novo, que não sabe. Então, você se criticou o Supremo Tribunal nas redes sociais, você pode estar sendo investigado pelo Supremo nesse exato momento. Pois é, então você tem o Supremo, que deveria ser o guardião máximo dos nossos direitos, dos direitos individuais do cidadão, e, na verdade, ele está hoje violando esses direitos. O que acontece quando o Supremo descumpre a Constituição? A quem você recorre? Quem vigia os vigias? Né? Como, who watches the watchman? Essa é a questão que foi posta pelo Juvenal no século II, quando ele estava escrevendo um livro de sátiras e com uma mulher adúltera, sobre uma mulher adúltera, e amigos dele teriam sugerido, então, olha, se a tua mulher é adúltera, tranca ela em casa para não deixar ela sair. Aí ele diz o seguinte, e os guardas que vão vigiar? Ela vai começar
a praticar o adultério com esses guardas, né? No exemplo que ele deu. Né? Então, ele quis custodiet ipsos custodes, quem vigia os vigias. A quem nós recorremos quando o Supremo erra ou viola as nossas liberdades? Na verdade, as determinações do Supremo não podem ser revogadas e não tem um controle externo. O nome Supremo reflete isso. O que fazer então? No caso do Juvenal, dos vigias, pelo menos o marido em questão pode demitir os vigias e extinguir a função da vigilância. Mas nós, infelizmente, não podemos demitir os ministros, nem podemos extinguir a função do Supremo. Os controles que existem ao Supremo são muito escassos. Você começa com a nomeação, que vem de fora, realmente é feita pelo presidente da República e referendado pelo Senado, mas uma vez que ele está ali, vai até, sei lá, 75 anos de idade e você não pode tirar a pessoa de lá. Então os controles ali são muito, muito escassos. Você tem a possibilidade do impeachment de um ministro supremo, mas isso nunca ocorreu. Então, o que fazer? Na verdade, isso denota uma falha do sistema que nós herdamos, né? Boa parte do mundo herdou do sistema de freios e contrapesos idealizado por Montesquieu, com 3 poderes separados, cada um fiscalizando o outro, mas trabalhando em harmonia. Essa harmonia no Brasil, na verdade, funciona boa parte das vezes contra nós, funciona como uma simbiose entre os poderes. Tem incentivo de haver essa simbiose, até pela teoria dos jogos, isso se pode entender melhor, porque existe um equilíbrio de Nash onde eles se entendem entre si e quem paga o pato, quem paga a conta ou quem sofre com o acerto entre eles é o cidadão, porque entre os 3 poderes eles são todos poderosos. Entre eles pode até haver algum freio e contrapeso, mas os 3 juntos podem parasitar em cima do povo e tiranizar o povo. E muitas vezes isso acontece. Quem paga o pato, em geral, somos nós. Até o julgamento do Mensalão, em 2012, o brasileiro, em geral, não acompanhava, não fiscalizava as decisões do Supremo. A partir de então, até derivado de uma euforia mental que dinamitou a inércia e a apatia do brasileiro, nós passamos a nos interessar por tudo isso que acontece lá. Mas agora vem o Supremo e quer intimidar as pessoas que criticam o próprio Supremo. Ou seja, aquilo que é muito achincalhado no Brasil, que é o direito de espernear, porque é o máximo que a gente pode fazer, no limite o que nós temos direito é apertar um botãozinho verde de confirma a cada 4 anos, mas não temos direito de espernear. E esse direito de espernear nunca causou muito efeito, mas passou a ter efeito porque o povo passou a participar, passou a fiscalizar, boa parte do povo passou a querer não delegar tanto para os políticos o destino das nossas vidas. Mas agora o Supremo quer nos intimidar. Né? Então eu acho que isso é um equívoco, eu acho que o Supremo precisa ter juízo, sem trocadilho, e precisa extinguir imediatamente esse inquérito kafkiano. Um abraço a todos.